Meu marido pediu divórcio na frente de toda a família dele no jantar de Natal. E sabe o pior? Todos aplaudiram, mas nenhum deles sabia que eu estava 10 passos à frente. E o que aconteceu depois mudou tudo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu passei 6 meses inteiros planejando cada detalhe dessa noite. 6 meses juntando provas, conversando com advogados e preparando o golpe perfeito. Se você acha que já viu Vingança, espera só até o final dessa história. Ah, e já deixa o like aí porque você não vai acreditar no que eu fiz. Me conta nos comentários de onde você está me assistindo. Era 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu estava na cozinha da minha sogra, ajudando com a ceia. O cheiro de peru assado tomava conta da casa toda. Luzes piscando na árvore, músicas natalinas tocando baixinho. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. Meu marido, o Rafael, estava na sala rindo com os irmãos dele. Aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. A gente estava junto há 8 anos, casados há 5, e nos últimos 6 meses, nossa relação tinha virado um inferno silencioso. Mas ninguém ali sabia disso, pelo menos era o que eles pensavam. A gente sentou na mesa. Éramos 15 pessoas, os pais dele, os 3 irmãos com as esposas, sobrinhos, e até a avó de 90 anos estava lá. Todo mundo feliz, conversando, rindo. Eu olhei para o Rafael e ele tinha aquele olhar que eu tinha aprendido a reconhecer. Alguma coisa ia acontecer. A gente começou a jantar. Peru, tender, farofa, arroz, saladas. A mesa estava linda. Minha sogra tinha caprichado. No meio da ceia, o Rafael levantou e bateu na taça de vinho com a faca. Aquele barulho de cristal ecoou pela sala. Todo mundo parou de comer e olhou para ele. Meu coração acelerou, mas não por medo, por antecipação. Ele limpou a garganta. Família, eu preciso fazer um anúncio importante. Minha sogra sorriu, achando que ia ser algo bom. Talvez um bebê a caminho. Ela devia estar pensando. Eu quero pedir o divórcio da Ana. A sala inteira congelou. Por 2 segundos, ninguém respirou. E então, a bomba explodiu. O pai dele começou a sorrir. Depois os irmãos. E então, uma coisa surreal aconteceu. Eles começaram a aplaudir. Isso mesmo, aplaudir. A família inteira dele estava batendo palmas porque ele tinha pedido o divórcio de mim. Na frente de todo mundo. No Natal, eu só observava, calma, quieta, esperando. A cunhada mais velha soltou um grito de comemoração. Finalmente, Rafael. A avó dele deu um suspiro aliviado. Graças a Deus, meu neto. Você merece coisa melhor. Cada palavra era como uma facada, mas eu não demonstrei nada. Só um sorriso pequeno no canto da boca, porque eu sabia o que eles não sabiam. O Rafael olhou para mim esperando ver lágrimas, desespero, humilhação, mas eu continuei calma, mastigando meu pedaço de tender como se nada tivesse acontecido. Isso o deixou confuso. Ele esperava que eu implorasse, chorasse, fizesse uma cena, mas eu só perguntei com a voz firme. Tem certeza que é isso que você quer, Rafael? Ele deu aquele sorriso arrogante. Tenho certeza, Ana. Já está tudo decidido. Inclusive já falei com meu advogado. Os papéis estão prontos. Você só precisa assinar. A família dele continuou comemorando ao fundo. Champanhe foi aberto. Eles estavam literalmente festejando o fim do nosso casamento. E eu deixei eles comemorarem. Porque o que nenhum deles sabia era que 6 meses atrás eu tinha descoberto tudo. Tudo mesmo. E desde aquele dia, eu tinha me preparado para esse momento exato. Cada movimento, cada documento, cada prova. Tudo estava guardado, organizado, pronto para ser usado. E agora era a minha hora. Deixa eu voltar um pouco na história. Você precisa entender como eu cheguei até aqui. Era junho, um dia comum de terça-feira. Eu tinha saído do trabalho mais cedo porque estava com dor de cabeça. Cheguei em casa por volta das 3 da tarde. A casa estava silenciosa, ou pelo menos eu achei que estava. Quando subi as escadas, eu ouvi risos, vozes, vindas do nosso quarto. Do nosso quarto, meu sangue gelou. Eu abri a porta devagar e lá estava ele, o Rafael, com a Mariana, minha melhor amiga desde a escola, no meu quarto, na minha cama, usando as minhas roupas de dormir que eu tinha acabado de lavar. Eles levaram 5 segundos para perceber que eu estava ali. A cara de susto dos dois foi quase cômica. O Rafael pulou da cama tentando se cobrir. A Mariana começou a gaguejar desculpas. Eu só fiquei parada ali,
processando. 8 anos juntos, 5 de casamento, e ele estava me traindo com a minha melhor amiga. Sabe o que foi pior? O Rafael nem tentou negar. Ele só disse: "Olha, Ana, isso já estava acontecendo há um tempo. A gente se apaixonou. Acontece." Eu olhei para a Mariana. Há quanto tempo? Ela não conseguiu me olhar nos olhos. 8 meses, ela sussurrou. 8 meses. Eles estavam juntos há 8 meses e eu não tinha percebido nada. Naquele momento, eu poderia ter gritado, chorado, quebrado tudo. Mas alguma coisa dentro de mim ficou gelada, fria, calculista. Eu olhei para os dois e disse: "Saiam da minha casa. Agora." O Rafael riu. "Da minha casa? Ana, essa casa está no meu nome. Você que vai ter que sair." E foi aí que eu entendi. Ele tinha planejado tudo. Nos dias seguintes, o Rafael agiu como se nada tivesse acontecido. A Mariana sumiu da minha vida. Bloqueou meu número, minhas redes sociais. Mas o Rafael continuou morando comigo, dormindo no quarto de hóspedes, frio, distante, esperando eu sair da casa dele. Mas eu não saí. E foi aí que meu plano começou. Primeira coisa que fiz foi marcar uma consulta com um advogado. Não qualquer advogado. O melhor advogado de divórcio da cidade, doutora Helena. Uma mulher de 50 anos que já tinha ganho casos impossíveis. Ela me ouviu por 2 horas e no final disse: "Você tem um caso forte, mas precisa de provas. Muitas provas." E foi o que eu fiz. Passei os próximos 6 meses juntando provas, mensagens entre ele e a Mariana, que eu recuperei do computador dele. Extratos bancários mostrando presentes caros que ele comprou para ela. Fotos deles juntos em hotéis, reservas de restaurantes. Tudo. Cada pequeno detalhe da vida dupla dele. Mas não era só sobre a traição. Era sobre o dinheiro também. Durante nosso casamento, a gente tinha juntado bastante. Eu trabalhava como gerente de marketing e ganhava bem. O Rafael era engenheiro. Juntos, nosso patrimônio era considerável. E ele achava que ia ficar com tudo. Mas a doutora Helena me ensinou uma coisa importante. No regime de comunhão parcial de bens, tudo que foi adquirido durante o casamento é dividido meio a meio. E a gente tinha muita coisa. A casa que ele tanto se orgulhava de estar no nome dele, comprada durante o casamento com o dinheiro dos dois. Os 2 carros? Mesma coisa. Os investimentos? Tudo dividido. Ele não sabia de nada disso. Enquanto isso, eu fingia que estava arrasada, chorando no travesseiro toda noite, triste, deprimida, deixando ele pensar que tinha me destruído. Mas, na verdade, eu estava trabalhando, organizando documentos, fotografando tudo, gravando conversas quando necessário, construindo meu caso tijolo por tijolo. Em novembro, a família dele começou a me tratar diferente. Eu percebi nas reuniões, olhares estranhos, comentários ácidos. A sogra, que sempre foi educada comigo, começou a me ignorar. Os cunhados faziam piadas. Eu entendi. O Rafael tinha contado para eles, tinha contado a versão dele, e eles tinham acreditado nele sem questionar. Na cabeça deles, eu era a vilã, a esposa problemática, a mulher que não deixava o coitado do Rafael ser feliz. Ele tinha construído uma narrativa inteira, onde eu era a má da história, e a família dele tinha comprado essa história completamente. Eles não sabiam da Mariana, não sabiam de nada, só a versão manipulada dele. Quando chegou dezembro, eu sabia que alguma coisa ia acontecer no Natal. O Rafael tinha ficado estranho, animado demais, sorrindo sozinho. Eu até ouvi uma ligação dele com o advogado falando sobre fazer um anúncio público, e foi aí que eu entendi o plano dele. Ele ia me humilhar na frente da família toda, no Natal. Então eu preparei minha própria surpresa. Peguei todos os documentos que tinha juntado nos últimos 6 meses, organizei em uma pasta bonita. Fiz cópias, uma para cada membro da família, e coloquei tudo dentro da minha bolsa, junto com os papéis do divórcio que a doutora Helena tinha preparado. Papéis de verdade, não a farsa que ele tinha preparado. E aí chegamos ao jantar de Natal, o momento que eu estava esperando há 6 meses. Quando o Rafael fez o anúncio e a família aplaudiu, eu deixei eles comemorarem por alguns minutos, deixei eles beberem o champanhe, deixei eles rirem, e então eu levantei da cadeira. Todo mundo ficou em silêncio, olhando para mim. Eu peguei minha bolsa e coloquei em cima da mesa. Rafael, antes de eu assinar qualquer coisa, acho que sua família merece saber a verdade. O sorriso dele sumiu. Ana, não faça isso. Mas eu já estava abrindo a bolsa, já estava tirando as pastas, uma para cada um.
com nomes escritos na frente. Perfeitas, organizadas, profissionais. Distribui as pastas pela mesa. Uma para o sogro, uma para a sogra, uma para cada cunhado. Até para a avó eu dei uma. O Rafael estava branco, pálido. Ele sabia o que estava vindo. Abram, eu disse calmamente. Vocês vão querer ver isso antes de continuar comemorando. As mãos deles tremeram ao abrir, e então começou. A primeira foto era do Rafael e da Mariana se beijando na porta de um hotel. Data e hora no canto. 3 meses atrás. A segunda era uma conversa de mensagem entre eles planejando como tirar a casa de mim. A terceira era um extrato bancário mostrando os 12 mil reais que ele gastou em presentes para ela. Tudo documentado, tudo com prova. O silêncio na mesa era sepulcral. A sogra tinha a mão na boca, lágrimas descendo. O sogro olhava para o filho com uma mistura de decepção e raiva. Os irmãos folheavam as páginas em choque. A cunhada, que tinha gritado de comemoração, estava lendo uma conversa onde o Rafael chamava a família dela de chata. Isso estava ficando bom. Mas eu não tinha terminado. Tem mais, eu continuei. Rafael, você disse que já tinha falado com seu advogado, que os papéis estavam prontos. Deixa eu te contar uma coisa. Eu também tenho um advogado, e meus papéis são de verdade. Joguei o envelope na frente dele. Eram os documentos oficiais de divórcio, com tudo que eu tinha direito a receber. 50% de tudo. Da casa, dos carros, dos investimentos, das economias, tudo que foi construído durante nosso casamento de 5 anos. Mais uma pensão temporária, enquanto eu me reorganizava, e uma indenização por danos morais pela traição documentada. O valor estava lá, preto no branco. 100 mil reais. O Rafael tentou falar, mas não conseguiu. A boca abria e fechava como um peixe fora da água. O pai dele fechou a pasta com força. Rafael, o que você fez? A voz dele estava tremendo de raiva. Mãe, eu posso explicar? O Rafael começou, mas a sogra levantou a mão. Não, não quero ouvir. Você mentiu para todos nós. A avó, a senhora de 90 anos que tinha dado graças a Deus pelo divórcio, olhou para o neto com os olhos cheios de decepção. Eu criei você melhor que isso, Rafael. Sua mãe criou você melhor que isso. E você faz uma coisa dessas com uma mulher boa? Envergonhou nossa família. Cada palavra dela era como uma sentença. Pesada. Definitiva. Mas eu ainda não tinha jogado minha carta final. Tinha uma última coisa que eles precisavam saber. E Mariana? Alguém perguntou o nome dela? A cunhada olhou para as fotos. Quem é essa mulher? Ah, eu respondi calmamente. Essa é a Mariana. Minha melhor amiga desde os 15 anos. Dama de honra no nosso casamento. Lembram dela? A sogra deixou escapar um soluço. Não, não a Mariana. Sim, eu confirmei. A mesma Mariana que vocês receberam aqui na casa tantas vezes, que jantou com vocês, que a senhora disse que era como uma filha. Essa mesma Mariana estava tendo um caso com seu filho há 8 meses. 8 meses antes de eu descobrir. Quem sabe quanto tempo depois. O jantar de Natal tinha virado um velório. Ninguém comia. Ninguém bebia. Todo mundo só olhava para os documentos na frente deles, para as provas, para a verdade que eu tinha escondido por 6 meses. O Rafael tentou se levantar, mas o pai dele mandou ele sentar. Você vai ficar aí e vai ouvir tudo o que você fez. Eu continuei. Durante esses 6 meses, eu ouvi vocês fazerem piadas sobre mim, comentários maldosos, me tratarem como lixo. E eu deixei, porque eu sabia que vocês estavam acreditando nas mentiras dele. Mas agora vocês sabem a verdade. E agora, vocês precisam decidir que tipo de família vocês querem ser. Uma que apoia mentirosos ou uma que valoriza a honestidade? A sogra levantou e veio até mim. Ana, me perdoa. Ela estava chorando de verdade agora. Me perdoa por tudo. Por não ter te escutado. Por ter acreditado nele sem questionar. Você não merecia isso. Nada disso. Eu abracei ela. Não foi culpa sua. Ele manipulou todo mundo. Mas agora vocês sabem quem ele realmente é. O Rafael finalmente conseguiu falar. Ana, por favor, a gente pode conversar sobre isso? Em particular? Eu olhei para ele com frieza. Não, Rafael, não tem mais nada para conversar. Você já deixou bem claro o que você quer. Divórcio. Então é isso que você vai ter, nos meus termos, com as minhas condições, e você vai assinar cada página desses documentos. Mas e a casa? Ele tentou argumentar. A casa está no meu nome. Eu sorri.
Está no seu nome, mas foi comprada durante o casamento com dinheiro nosso. 50% dela é meu. Você pode ficar com a sua metade, mas vai ter que me pagar a minha parte, R$ 80.000, em dinheiro. Ou vende a casa e divide o valor. Você escolhe. O pai dele fechou os olhos e suspirou fundo. Rafael, você vai fazer exatamente o que ela está pedindo. Você criou essa situação. Agora vai lidar com as consequências. E se você tentar enganar ela de qualquer forma, eu mesmo vou contratar um advogado melhor para ela. Você me entendeu? O Rafael só conseguiu acenar com a cabeça. Destruído. Eu peguei minha bolsa e me levantei. Obrigada pelo jantar. A comida estava deliciosa. E obrigada por finalmente verem a verdade. Vocês são uma boa família. Merecem coisa melhor que mentiras. Caminhei até a porta com a cabeça erguida. Dignidade intacta. Vitória garantida. 6 meses de planejamento tinham valido cada segundo. 2 semanas depois, o Rafael assinou todos os papéis. Sem contestar. Sem brigar. Ele sabia que se levasse para a justiça, eu tinha provas demais. E a família dele deixou bem claro que não iam apoiá-lo se ele tentasse me sacanear. O divórcio foi finalizado em 3 meses. Rápido, limpo, justo. Recebi minha parte da casa, minha parte dos carros, minha parte de tudo. A indenização por danos morais foi paga em 2 parcelas. No total, saí do casamento com R$ 250.000. Dinheiro que usei para comprar meu próprio apartamento. Pequeno, aconchegante, só meu. Onde ninguém podia me trair ou me mentir. O Rafael tentou voltar com a Mariana, mas descobri depois que ela tinha terminado com ele assim que soube do divórcio. Ela só estava interessada no dinheiro dele. E quando percebeu que ele tinha perdido metade de tudo, simplesmente sumiu. Ele ficou sozinho, quebrado, exatamente como merecia. A família dele me ligou algumas vezes depois disso, pedindo desculpas, me convidando para almoços. Eu fui algumas vezes, não porque eu tinha esquecido o que aconteceu, mas porque eles reconheceram o erro, assumiram a responsabilidade e cortaram relações com o Rafael por quase 1 ano, até ele provar que tinha mudado. Isso significava alguma coisa. Hoje, 2 anos depois, eu estou bem. Tenho meu apartamento, meu trabalho, minha paz. Conheci pessoas novas, fiz amigos de verdade, aqueles que não me apunhalam pelas costas, e aprendi uma lição valiosa. Quando alguém te trai, não grite, não chore, não faça escândalo. Apenas junte as provas e jogue o jogo melhor que eles. Porque vingança não é sobre gritar mais alto, é sobre ser mais esperto, mais preparado, mais estratégico. Eu poderia ter confrontado o Rafael naquele dia de junho, quando peguei ele com a Mariana. Poderia ter jogado tudo para o alto, mas aí eu teria saído perdendo, sem provas, sem planejamento, sem nada. Em vez disso, esperei, planejei, executei. E quando chegou a hora, eu tinha todas as cartas na mão, todas as provas, todos os documentos, tudo o que eu precisava para garantir que a justiça fosse feita. Não por raiva, não por ódio, mas porque era o certo, porque eu merecia e porque eu lutei pelo que era meu. Então, se você está passando por alguma coisa parecida, se alguém está te traindo, te mentindo, te enganando, não se desespere, respira fundo, pensa com clareza e começa a planejar. Junta as provas, procura ajuda profissional, um bom advogado, um terapeuta, pessoas que podem te guiar. E quando chegar a hora, você age. Porque você merece justiça, você merece respeito, você merece ser tratado com dignidade. E se as pessoas na sua vida não conseguem te dar isso, então você precisa tomar as rédeas da situação. Ser a sua própria heroína. Lutar pelos seus direitos. E nunca, nunca deixar ninguém te fazer de bobo. A vida é curta demais para aceitar migalhas, para aceitar mentiras, para aceitar traição. Você merece o mundo inteiro. Você merece alguém que te valorize, que te respeite, que nunca te faça questionar seu valor. E se a pessoa que está com você agora não é essa pessoa, então talvez seja a hora de repensar as coisas, de fazer suas escolhas. Eu não vou mentir. Foi difícil. Teve noites que eu chorei sozinha no meu quarto. Teve dias que eu quis desistir de tudo, ligar para o Rafael e implorar para ele voltar. Mas eu não fiz isso, porque eu sabia que merecia coisa melhor. Eu sabia que aquilo era temporário e que se eu aguentasse firme, o resultado valeria a pena. E valeu. Cada lágrima.
cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. Tudo valeu quando eu vi a cara dele naquele jantar de Natal, quando vi a família dele percebendo quem ele realmente era, quando assinei os papéis do divórcio e recebi o que era meu por direito. Aquilo foi libertação, foi justiça, foi recomeço. Hoje eu olho para trás e agradeço. Agradeço por ter descoberto a verdade quando descobri. Agradeço pela força que encontrei dentro de mim. Agradeço pela doutora Helena e seu conhecimento jurídico. E até agradeço ao Rafael, porque se ele não tivesse me traído, eu nunca teria descoberto o quanto eu sou forte, o quanto eu sou capaz. Às vezes, as piores coisas que acontecem na nossa vida são as que mais nos ensinam, as que mais nos fortalecem. Eu entrei naquele casamento como uma mulher que acreditava em contos de fadas, que achava que amor era suficiente, e saí como uma mulher que sabe seu valor, que não aceita menos do que merece, que luta pelos seus direitos. E se você tirar alguma coisa dessa história, que seja isso. Você é mais forte do que imagina, você é mais capaz do que pensa, e você merece tudo de bom que a vida tem para oferecer. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Não deixa ninguém te diminuir. Não deixa ninguém te fazer acreditar que você não é suficiente, porque você é. Então, se gostou dessa história, deixa o like aí embaixo. Me conta nos comentários de onde você está me assistindo e se já passou por alguma situação parecida. Como você lidou? O que você fez? Vamos trocar experiências porque juntos a gente é mais forte. E se inscreve no canal porque tem muito mais história vindo por aí.